Ela nunca havia sido amada, até aquela noite com o milionário. Pura e inocente, ela não imaginava que aquele momento mudaria tudo para sempre. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu naquela noite vai te arrepiar. Às vezes, o destino não chega com sussurros delicados, mas com o estrondo da chuva e o tremor de um mundo que se divide em dois. A tarde caiu sobre Florianópolis como um manto de chumbo. Marina observava o céu escurecer através dos vidros embaçados da pequena floricultura, suas mãos acariciando distraidamente as pétalas de uma rosa branca que havia recebido naquela manhã. O cheiro do mar misturado com o jasmim preenchia o ar, uma fragrância que para ela significava lar, rotina, a única certeza em uma vida construída sobre a areia movediça do abandono. Aos 23 anos, Marina Silva havia aprendido que o amor era um conceito abstrato, algo que lia nos romances que devorava nas noites de insônia, mas que nunca havia tocado com as próprias mãos. Criada por uma tia que a alimentou, mas nunca a abraçou, havia crescido como as plantas silvestres que brotam entre as rachaduras do asfalto, sozinhas, resistentes, mas sedentas por algo que não conseguiam nomear. Seus olhos castanhos, da cor do mel escuro sob o sol catarinense, refletiam uma melancolia antiga que contrastava com a juventude de seu rosto. O cabelo escuro, preso em um rabo de cavalo desfeito, revelava mechas rebeldes que emolduravam sua testa, e suas mãos, curtidas pelo trabalho com terra e espinhos, contavam a história de 7 anos dedicados a cuidar do que ela mesma nunca havia recebido. Atenção delicada, paciência infinita, ternura cotidiana. O primeiro trovão estourou justamente quando ela se preparava para fechar. A chuva começou com fúria, golpeando as pedras portuguesas da rua estreita no centro histórico, com a violência característica das tempestades do Atlântico Sul. Marina correu para fechar as janelas, mas o vento já havia entrado, espalhando pétalas de margaridas pelo chão de cerâmica antiga. Então, ela ouviu. O carro preto derrapou na esquina, seus pneus lutando contra a água que corria como um rio pela ladeira. O veículo parou bruscamente em frente à floricultura, e dele emergiu uma figura masculina que correu em direção à porta de vidro, encharcando-se nos poucos metros que separavam o carro da entrada. Quando Rafael Mendes atravessou a soleira, trazendo consigo uma rajada de vento, chuva e um aroma de couro caro misturado com perfume importado, que Marina nunca havia sentido antes, o mundo dela parou. Não foi o amor à primeira vista dos contos de fadas. Foi algo mais perturbador, mais visceral. O reconhecimento de que sua vida acabava de se dividir em um antes e um depois, marcada pela chegada deste homem de terno impecável que pingava água sobre seu piso recém-limpo. Desculpe a intromissão, disse ele, passando uma mão pelo cabelo escuro salpicado de fios grisalhos nas têmporas. Sua voz era profunda, modulada, com o sotaque paulistano refinado de quem havia passado pelas melhores universidades. Meu carro morreu e a tempestade. Poderia usar seu telefone? Marina assentiu, incapaz de articular palavra. O observou enquanto ele se movia pelo pequeno espaço como um felino fora de lugar. Grande demais, presente demais, real demais para aquele refúgio onde ela havia se escondido do mundo durante anos. Estimou que ele tivesse quase 40 anos, talvez mais. As linhas finas ao redor de seus olhos verdes falavam de experiências que ela só podia imaginar, de mundos que existiam além das pontes que conectavam a ilha ao continente. Enquanto ele falava ao telefone, organizando a chegada de um guincho para seu veículo, Marina se obrigou a recuperar a compostura. Fingiu organizar os lírios que não precisavam de atenção, mas cada fibra de seu ser estava consciente de sua presença. Quando ele desligou, seus olhares se encontraram pela primeira vez de verdade. Naquele instante, algo se rompeu no universo de Marina, algo que havia permanecido adormecido, protegido, enterrado sob camadas de resignação. Lugar bonito, comentou ele, observando as fileiras de flores com uma apreciação genuína que a surpreendeu. Há quanto tempo trabalha aqui? 7 anos, respondeu ela, surpresa de que sua voz saísse firme. Desde os 16. Rafael assentiu,
e Marina notou que seu olhar não era a típica avaliação masculina que conhecia de outros homens. Não percorria seu corpo com fome. Em vez disso, parecia estar lendo algo mais profundo, como se pudesse ver através das camadas de timidez até o núcleo solitário que ela havia aprendido a disfarçar. "Poderia me recomendar as flores mais bonitas?" perguntou ele, tirando uma carteira de couro. "Preciso de algo especial para alguém importante." O estômago de Marina afundou ante a menção de alguém importante. É claro que um homem como ele teria companheira. A desilusão que sentiu foi desproporcional, considerando que acabavam de se conhecer havia apenas 5 minutos. Mas assim funcionava o coração, desobedecendo à lógica, lançando-se rumo ao impossível. "As orquídeas", apontou ela, dirigindo-se ao canto onde guardava as espécies mais exóticas. "Estas acabaram de chegar de Olambra. São raras, delicadas. Requerem atenção especial." Quando seus dedos se roçaram ao passar o vaso, uma corrente elétrica percorreu o braço de Marina. Rafael também sentiu. Ela soube pela forma como seus olhos se arregalaram brevemente, pela hesitação quase imperceptível em sua respiração. "Perfeito", disse ele, sua voz ligeiramente mais grave. "Vou levar. Quanto fica?" Marina mencionou o preço, mas quando Rafael estendeu uma nota que triplicava o valor, ela negou com a cabeça. "É demais." "Considere um agradecimento pelo refúgio", insistiu ele, deixando o dinheiro sobre o balcão. "E por me ajudar a escolher o presente perfeito. Para minha mãe", acrescentou depois de uma pausa significativa, seus olhos brilhando com algo que poderia ter sido diversão. "Ela adora orquídeas." O alívio que Marina sentiu foi tão intenso que precisou se virar para escondê-lo, fingindo buscar papel para embalar as flores. Quando terminou de empacotar a planta cuidadosamente, a chuva havia diminuído para uma garoa constante. "Obrigado", começou ele, esperando. "Marina", disse ela. "Meu nome é Marina." "Rafael", respondeu ele, estendendo sua mão. O aperto foi firme, caloroso, e durou 1 segundo a mais do que o profissionalmente necessário. Quando ele finalmente foi embora, levando a orquídea e deixando para trás o eco de sua presença, Marina ficou imóvel no centro de sua pequena floricultura, cercada pelo perfume de 1000 flores, mas consciente apenas do aroma de colônia cara que ainda flutuava no ar. Não sabia que aquele encontro casual marcaria o início de uma transformação tão profunda que, quando finalmente terminasse, ela já não seria a mesma mulher que havia sido antes de a tempestade trazer Rafael Mendes até sua porta. A vida, como aprenderia em breve, tinha formas cruéis e belas de desmantelar as certezas mais arraigadas. Durante os dias seguintes, Marina tentou se convencer de que aquele encontro não havia significado nada. Apenas um homem preso pela chuva, buscando refúgio temporário. Que ele tivesse deixado uma impressão tão profunda era simplesmente produto de sua vida solitária, de sua inexperiência com homens sofisticados, de seu coração faminto por atenção. Mas então, 3 dias depois, ele retornou. Era meio da tarde, aquela hora dourada quando o sol catarinense pintava as casas coloniais de dourado velho e as sombras se alongavam como dedos sobre as pedras portuguesas. Marina estava podando roseiras quando ouviu a campainha da porta. Levantou o olhar e lá estava ele, desta vez sem a urgência da tempestade, vestido de maneira mais casual, mas igualmente imponente, em calça jeans escura e camisa branca, que contrastava com sua pele bronzeada. "Oi", cumprimentou Rafael com um sorriso que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas duras ao redor de sua boca. "Espero não estar incomodando." "De jeito nenhum", respondeu Marina, tirando as luvas de jardinagem com dedos repentinamente desajeitados. "A orquídea. Minha mãe adorou. Tanto que me pediu para vir agradecer pessoalmente. Mas ela está em São Paulo e eu... Bem, estou em Florianópolis a trabalho por alguns meses. Pensei que poderia agradecer eu mesmo." Os meses seguintes se desenvolveram com uma lentidão deliciosa que Marina saboreava como quem degusta um vinho requintado, consciente de que cada momento é efêmero e precioso. Rafael começou a visitá-la quase diariamente, sempre no final da tarde, quando a luz ficava líquida e dourada. No início vinha com desculpas, precisava de flores para seu apartamento temporário
queria aprender sobre as espécies locais, estava interessado em horticultura como possível investimento. Mas logo as desculpas se tornaram desnecessárias. Simplesmente aparecia, sentava-se no pequeno banquinho ao lado do balcão e conversavam, sobre tudo e sobre nada. Marina descobriu que, por trás da fachada do empresário bem-sucedido, havia um homem profundamente curioso, com um senso de humor seco que a fazia rir de maneiras que não se lembrava de ter experimentado antes. Sempre quis trabalhar com flores? Perguntou ele certa tarde, observando-a enquanto montava um arranjo para um casamento. Marina considerou a pergunta, suas mãos se movendo com a precisão automática de anos de prática. Não foi tanto querer quanto precisar, admitiu. Quando era pequena, minha tia tinha um pequeno jardim. Era o único lugar onde me sentia, sei lá, aceita. As plantas não julgam, não te abandonam. Se você cuida delas, elas florescem. É uma relação simples, honesta. Rafael a observava com uma intensidade que a fazia sentir exposta e, simultaneamente, vista de verdade pela primeira vez em sua vida. E sua tia ainda mora em Floripa? Morreu há 2 anos, disse Marina, sem emoção aparente. Deixou isso como herança. Bem, não exatamente. A floricultura era do seu João, mas ele me deixou trabalhar aqui, pagando um aluguel baixo, porque eu lembrava a filha dele, que se mudou para o Rio há anos. E seus pais? A pergunta, embora feita com delicadeza, tocou um nervo exposto. Marina sentiu a familiar opressão no peito, aquela mistura de dor antiga e raiva contida que preferia não examinar. Me deixaram quando eu era bebê. Respondeu com uma voz que pretendia ser casual, mas que tremia ligeiramente. Não sei nada sobre eles. Minha tia dizia que era melhor assim, que algumas pessoas simplesmente não nasceram para amar. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Rafael se levantou do banquinho e se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que Marina pudesse sentir o calor de seu corpo. Sua tia estava errada, disse ele, sua voz apenas um murmúrio. Você claramente nasceu para amar. Vejo isso na forma como cuida de cada flor, como se cada uma tivesse uma alma que merece atenção. Isso não é algo que se aprende, Marina. É algo que você... Marina levantou o olhar, encontrando seus olhos verdes fixos nela, com uma ternura que a fez sentir simultaneamente vulnerável e segura. Quis dizer algo, qualquer coisa que quebrasse a intensidade do momento, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Rafael estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, e com suavidade afastou uma mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo. Seus dedos roçaram sua bochecha, deixando um rastro de calor. Você tem terra aqui, disse ele, mas nenhum dos dois se moveu. O momento se rompeu quando a campainha da porta anunciou a chegada de outro cliente. Rafael se afastou com um sorriso e Marina atendeu o cliente no piloto automático, sua mente completamente focada na sensação fantasma de seus dedos em sua pele. Aquela noite, deitada em seu pequeno apartamento alugado no bairro da Lagoa da Conceição, Marina não conseguiu dormir. Os sons familiares da cidade litorânea, as ondas quebrando contra as pedras, o canto distante de algum bar fechando, o miado dos gatos de rua, não conseguiam acalmar a tempestade que havia se desencadeado dentro dela. Rafael era 16 anos mais velho. 16 anos de experiências que ela não tinha, de um mundo que ela mal conhecia através de filmes e revistas. Tinha negócios em São Paulo, uma vida estabelecida, provavelmente mulheres sofisticadas que entendiam seu mundo de jantares corporativos e viagens internacionais. O que ela poderia oferecer? Uma florista de 23 anos que nunca havia saído de Santa Catarina, cuja ideia de luxo era comprar a edição capa dura de um romance em vez de esperar a versão de bolso. Mas então se lembrava da forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo, como se cada palavra que ela dizia merecesse ser guardada como tesouro, e seu coração, esse órgão traidor, se recusava a ouvir a lógica. A rotina das visitas diárias continuou durante semanas, até que certa tarde, Rafael chegou com uma proposta diferente nos olhos. Já jantou? Perguntou sem rodeios. Marina piscou, surpresa. Ainda não, mas... Conheço um lugar, interrompeu ele.
Pequeno, discreto, com a melhor vista do pôr do sol sobre a ponte Hercílio Luz. Nada formal, só... Gostaria que viesse comigo. O coração de Marina bateu com tanta força que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Uma parte dela queria dizer sim imediatamente, lançar-se à experiência sem pensar nas consequências. Mas outra parte, a parte formada por anos de se proteger da rejeição, hesitava. Por quê? Perguntou, a questão saindo mais brusca do que pretendia. Por que quer passar tempo comigo? Rafael a olhou por um longo momento, seus olhos verdes parecendo penetrar todas as suas defesas. Porque em 39 anos de vida, Marina, nunca conheci alguém tão genuinamente linda por dentro. Porque cada dia que passo sem te ver, parece vazio. Porque quando estou aqui cercado por essas flores e pela sua presença, sinto que finalmente estou no lugar certo. Fez uma pausa. Isso é razão suficiente? Marina sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Sou 16 anos mais nova que você, apontou sua voz tremendo. Não sei nada do mundo, não fui para a faculdade. Não. Você acha que me importo com sua idade? Interrompeu Rafael, sua voz suave, mas firme. Maturidade não se mede em anos vividos, mas em profundidade de caráter. E você, minha querida Marina, tem mais profundidade que a maioria das pessoas que conheci em toda a minha vida. Naquela noite, Marina se viu sentada em um pequeno restaurante escondido na beira-mar norte, com vista para a baía que se estendia infinita sob uma lua crescente. A brisa marinha trazia o aroma de sal e algas, misturando-se com o cheiro do peixe fresco que se cozinhava na cozinha próxima. Rafael havia pedido uma garrafa de vinho branco gelado e uma seleção de frutos do mar locais. Camarões ao alho que chiavam no azeite de dendê, mariscos na marinada e uma tainha assada tão macia que desmanchava na boca. Marina, que habitualmente comia refeições simples preparadas às pressas, sentiu-se transportada a um mundo de sabores que mal havia imaginado. Me conte sobre você, pediu ela, precisando preencher o silêncio com algo além do som de seu coração disparado. O que faz um empresário de São Paulo numa cidade pequena como Floripa? Rafael tomou um gole de vinho, seus olhos fixos no horizonte, onde o céu se fundia com o mar em tons de índigo e prata. Vim para um projeto de construção, admitiu. Um resort de luxo. Minha empresa investe em turismo de alto nível, transformando áreas costeiras em destinos exclusivos. Fez uma pausa. Ou pelo menos, é o que fazia. Fazia? É, confirmou ele, virando-se para olhá-la diretamente. Porque depois de passar um tempo aqui, depois de te conhecer, de ver como você vive em harmonia com este lugar, de entender o tecido social desta comunidade pesqueira, percebi que estava prestes a destruir algo precioso em nome do progresso e do lucro. Marina o observou surpresa. Mas esse é seu negócio, sua vida. Meu negócio, corrigiu Rafael. Não minha vida. Minha vida foi um vazio durante anos, Marina. Um vazio cheio de dinheiro, sim, mas vazio mesmo assim. Depois do meu divórcio há 5 anos, mergulhei no trabalho como um homem que se afoga se agarra a um salva-vidas. Construí um império, acumulei riqueza, mas nunca encontrei significado. Suas palavras flutuaram entre eles, carregadas de uma vulnerabilidade que Marina reconhecia, porque ela mesma a havia sentido toda a sua vida. O que aconteceu no seu casamento? Perguntou com suavidade. Rafael suspirou profundamente. Me casei aos 32 com Patrícia Almeida, uma socialite de São Paulo. Era linda, elegante, perfeita no papel. Minha família ficou encantada. Durante 2 anos representamos o papel do casal perfeito nas colunas sociais. Sua voz endureceu. Então descobri que ela estava me traindo com meu sócio comercial. Não por paixão, mas por dinheiro. Aparentemente, minha conta bancária não era suficiente. Ela também queria a dele. Marina estendeu instintivamente sua mão sobre a mesa, cobrindo a dele. O gesto foi automático, nascido de um desejo de consolar que superava sua própria timidez. Sinto muito, sussurrou. Não sinta, disse Rafael, virando sua mão para entrelaçar seus dedos com os dela. Aquela traição me ensinou algo importante, que dinheiro e status não protegem contra a dor,
e que há pessoas que veem os outros como mercadorias, como meios para um fim. Fiquei cínico, desconfiado. Jurei nunca mais permitir que alguém se aproximasse o suficiente para me machucar. E agora? Perguntou Marina, seu coração batendo violentamente. Rafael apertou sua mão suavemente. Agora conheço uma mulher que me olha sem ver meu dinheiro, que valoriza uma orquídea por sua beleza, não por seu preço, que construiu uma vida com as próprias mãos, sem esperar que ninguém a resgatasse. E percebo que todas as minhas barreiras cuidadosamente construídas estão desmoronando. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e medos. Marina queria acreditar em suas palavras, queria se lançar ao vazio da confiança. Mas a voz de sua tia ecoava em sua mente. Não espere demais da vida, menina. Expectativas só levam a decepções. Como se lesse seus pensamentos, Rafael falou novamente. Sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas, Marina, alguns riscos valem a pena. E você vale todos os riscos do mundo. Quando ele a levou de volta ao seu apartamento naquela noite, caminharam em silêncio pelas ruas estreitas da lagoa, o som de seus passos ecoando contra as paredes das casas. Ao chegar à sua porta, Rafael parou, seus olhos buscando os dela na penumbra iluminada apenas por um poste antigo. Boa noite, Marina, disse suavemente. Ela assentiu, incapaz de confiar em sua voz, mas quando ele começou a se afastar, algo dentro dela se rebelou contra o medo. Rafael, chamou. Ele se virou imediatamente. Sim, obrigada. Por esta noite. Por me ver. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Rafael, transformando suas feições de uma forma que fez o estômago de Marina dar um nó. O prazer foi todo meu, respondeu. Durma bem, linda. Marina ficou na porta por muito tempo depois que ele desapareceu na escuridão, sua mão no lugar onde ele havia beijado levemente sua bochecha em despedida, seu coração uma mistura caótica de esperança e terror. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Marina. Os jantares se tornaram regulares, sempre em lugares pequenos e autênticos que Rafael descobria em suas explorações pela cidade. Ele parecia genuinamente interessado em conhecer a verdadeira Florianópolis, não a versão turística, mas a alma da cidade que pulsava em seus mercados públicos, em seus botecos centenários, nas conversas dos pescadores que consertavam suas redes ao amanhecer. Mas à medida que a conexão entre eles se aprofundava, também cresciam as inseguranças de Marina. Cada vez que Rafael recebia uma ligação de São Paulo, cada vez que mencionava seu apartamento nos Jardins ou suas reuniões com investidores internacionais, ela sentia o abismo que os separava se alargar. Uma tarde particularmente difícil, enquanto Marina organizava um pedido especialmente grande para um casamento local, a campainha anunciou uma visita inesperada. Uma mulher mais velha, elegantíssima, vestida com um conjunto de blazer e calça cor marfim, que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Marina, entrou na floricultura com a autoridade de quem está acostumada a que o mundo se adapte a ela. Você é Marina Silva? Perguntou sem rodeios, seu sotaque paulistano refinado cortando o ar como uma faca afiada. Sim, respondeu Marina, limpando as mãos no avental. Em que posso ajudar? Sou Helena Mendes de Albuquerque, anunciou a mulher, cada sílaba de seu nome aristocrático pesando no ar. A mãe de Rafael. O estômago de Marina afundou. Havia sabido em algum nível subconsciente que este momento chegaria, mas não estava preparada para a realidade física de enfrentá-lo. Prazer, conseguiu dizer estendendo sua mão. Dona Helena a olhou com olhos avaliadores da cor do gelo cinza, mas não aceitou o aperto. Em vez disso, caminhou lentamente pela pequena floricultura, seus saltos repicando sobre a cerâmica, inspecionando cada canto como uma general avaliando o território inimigo. Então, este é o lugar que capturou a atenção do meu filho, comentou, sua voz pingando desdém mal disfarçado. Charmoso, num sentido rústico. Marina sentiu o calor da humilhação subir por seu pescoço, mas manteve a cabeça erguida. Rafael aprecia a autenticidade, disse tranquilamente. Rafael? Dona Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Que informal. Me diga, querida, quantos anos você tem? 23.
23, repetiu a mulher, como se provasse o número na língua e o achasse desagradável. Meu filho tem 39. Praticamente poderia ser seu pai. Idade é só um número, respondeu Marina, embora sua voz tremesse ligeiramente. Dona Helena se virou bruscamente, seus olhos cravando-se em Marina, com uma intensidade que a fez recuar involuntariamente. Não seja ingênua, menina. Idade não é só um número quando se fala de diferença de experiência, de fases da vida, de maturidade. Meu filho é um homem estabelecido com responsabilidades, com um sobrenome a zelar, com expectativas familiares e sociais. Fez uma pausa calculada. Você é uma florista sem formação superior, sem família, sem recursos. Acha mesmo que é adequada para ele? Cada palavra era uma bala projetada para penetrar exatamente onde Marina era mais vulnerável. E funcionou. Sentiu lágrimas ardentes arder em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria a esta mulher a satisfação de vê-la chorar. O que Rafael e eu compartilhamos não é da sua conta, disse Marina, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Tudo que diz respeito ao meu filho é da minha conta, replicou Dona Helena friamente. Especialmente quando vejo que ele está cometendo um erro que pode arruinar sua reputação e suas perspectivas futuras. Abriu sua bolsa de grife e tirou um envelope volumoso. Tem 50 mil reais aqui, disse, colocando-o sobre o balcão. Mais do que você provavelmente ganha em vários anos. Pegue e desapareça da vida dele. Faça esse favor a ele. Deixe-o encontrar alguém apropriado para sua posição. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. A raiva fervia dentro dela, misturando-se com a dor de ver todos os seus medos mais profundos validados por esta mulher intimidadora. Quero que saia da minha loja, disse com voz trêmula, mas firme. Agora. Dona Helena sorriu, mas não havia calor no gesto. Você tem orgulho, admito. Mas orgulho não paga as contas, querida. E quando meu filho se cansar desse capricho, quando voltar para sua vida real em São Paulo, esse orgulho será tudo o que te restará. Pegou o envelope de volta. A oferta continua de pé. Pense nisso. Quando a mulher finalmente foi embora, deixando para trás um rastro de perfume caro e veneno emocional, Marina desabou na cadeira atrás do balcão, tremendo. As palavras de Dona Helena ecoavam em sua mente, reforçando cada insegurança, cada dúvida que ela vinha tentando silenciar. Uma florista sem formação superior, sem família, sem recursos. Um erro que pode arruinar sua reputação, quando ele se cansar desse capricho. Naquela noite, quando Rafael chegou como de costume para sua visita vespertina, encontrou a floricultura fechada e Marina trancada em seu apartamento, ignorando suas ligações e mensagens. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela não atendeu a porta quando ele bateu, embora ele pudesse vê-la através da janela, sentada na penumbra, abraçando os joelhos. Rafael permaneceu do lado de fora por 1 hora, implorando para que ela falasse com ele, mas Marina não conseguia. As palavras de sua mãe haviam aberto uma ferida que ela havia passado toda a sua vida tentando fechar. A certeza de que não era suficiente, de que nunca seria suficiente para ser verdadeiramente amada. Quando ele finalmente foi embora, a expressão em seu rosto era de dor pura, e Marina, observando da janela, perguntou-se se Dona Helena tinha razão, se o melhor que podia fazer por Rafael era deixá-lo ir antes que ele percebesse por si mesmo que ela não era adequada para seu mundo. Aquela noite foi a primeira de muitas em que Marina chorou até adormecer, seu coração dividido entre o amor que sentia crescer por Rafael e o medo paralisante de que esse amor só pudesse levar à dor. Durante 3 dias, Marina evitou Rafael com a determinação de alguém que foge da própria felicidade. Chegava cedo à floricultura, antes que ele pudesse aparecer pela manhã, e ia embora antes do anoitecer, quando tradicionalmente a visitava. Ignorava suas ligações, apagava suas mensagens sem lê-las completamente. Mas Rafael Mendes não era um homem que desistia facilmente. À noite do 3º dia, justamente quando Marina estava fechando, ouviu uma batida na porta de vidro. Lá estava ele, mas desta vez não havia súplica em seus olhos. Havia determinação. «Abre a porta, Marina», disse, sua voz firme o suficiente para atravessar o vidro.
Não vou embora até conversarmos. Ela hesitou, suas mãos tremendo sobre a tranca. Não tem nada para conversar. Minha mãe veio te ver, declarou ele, e não era uma pergunta. Marina congelou. Como ele sabia? A Dona Maria me contou, continuou Rafael. Viu uma mulher elegante entrar na floricultura. Te viu alterada depois. Me descreveu minha mãe com precisão inquietante. Fez uma pausa. Abre a porta, por favor. Finalmente, Marina cedeu. Quando abriu, Rafael entrou como uma tempestade contida, fechando a porta atrás de si e girando a tranca. A intensidade em seu olhar fez com que ela recuasse instintivamente. O que ela te disse? Perguntou ele, sua voz perigosamente controlada. A verdade, respondeu Marina, cruzando os braços sobre o peito num gesto defensivo. Que sou jovem demais para você. Que não tenho a formação, a família, os recursos para estar no seu mundo. Que sou só um capricho que logo vai te cansar. O maxilar de Rafael se tensionou. E você acreditou? Ela tem razão. Explodiu Marina, todas as emoções reprimidas durante 3 dias, jorrando como um geyser. Não tá vendo, Rafael? Moro num apartamento do tamanho do seu banheiro. Meu maior luxo é comprar um livro novo. Nunca saí de Santa Catarina. Não sei que garfo usar em jantares formais, nem como me comportar em eventos sociais de alto nível. Sou uma menina comparada a você. Não se atreva a se chamar de menina. A voz de Rafael ecoou no pequeno espaço, fazendo-a sobressaltar. Não se atreva a se diminuir assim porque minha mãe, com toda a sua arrogância aristocrática e coração de pedra, te fez sentir inferior. Deu um passo em direção a ela, seus olhos ardendo com uma emoção que Marina não conseguia nomear. Quer saber por que meu casamento fracassou de verdade? Não só porque Patrícia me traiu, mas porque passei 2 anos com uma mulher que tinha todos os títulos certos, toda a formação certa, toda a posição social certa, e nunca, nem uma única vez, me fez sentir vivo. Era perfeito no papel e vazio na realidade. Rafael... Ainda não terminei, interrompeu ele, encurtando a distância entre eles. Daí te conheci. Uma florista de 23 anos que cuida de plantas com mais ternura do que a maioria das pessoas, mostra a outros seres humanos, que lê vorazmente para se educar, que transforma um espaço pequeno em algo lindo, porque isso é o que faz com tudo que toca, que me olha e vê um homem, não uma conta bancária, e pela primeira vez em 39 anos de vida, sinto que estou exatamente onde devo estar. As lágrimas finalmente caíram pelas bochechas de Marina, quentes e libertadoras. Tenho medo, sussurrou. Medo de não ser suficiente. Medo de que um dia você acorde e perceba que sua mãe tinha razão. Rafael levantou suas mãos, pegando o rosto de Marina entre elas, com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de suas palavras. O único medo que você deveria ter é o de viver uma vida sem riscos, sem amor, se protegendo tanto da dor que também se protege da alegria. Seu polegar acariciou sua bochecha, limpando uma lágrima. Marina, você é mais suficiente do que qualquer pessoa que conheci. E se ainda não acredita, então vou passar cada dia do resto da minha vida te provando isso. Mas sua família... Minha família vai ter que aceitar ou perder o filho, disse Rafael com firmeza. Porque não vou desistir de você. Não vou deixar que o medo ou as expectativas sociais ou a diferença de idade ditem minha felicidade. Já passei anos demais vivendo para cumprir as expectativas dos outros. E o resort? Perguntou Marina, agarrando-se a qualquer argumento racional. Seu projeto aqui. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Rafael. Cancelei oficialmente ontem. No lugar, estou investindo em projetos comunitários, uma cooperativa para os pescadores locais, um mercado de artesanato para os artesãos de Floripa, fundos para a preservação do centro histórico. Fez uma pausa. E comprei a floricultura do seu João. Marina ficou sem fôlego. O quê? Ele queria se aposentar, voltar para o Rio com a filha. Fiz uma oferta que permitiu que ele fizesse isso confortavelmente. Os olhos de Rafael brilhavam. E agora, a floricultura é sua. Sem condições, sem amarras. Um presente. Porque você merece ter algo seu, algo que ninguém possa tirar. Marina não sabia se ria ou chorava. Terminou fazendo ambas as coisas simultaneamente.
Você é louco, disse entre soluços e risadas. Completamente louco. Louco por você, admitiu Rafael, sua testa descansando contra a dela. Marina, não tô te pedindo para você se transformar em alguém diferente para se encaixar no meu mundo. Tô te pedindo que me deixe fazer parte do seu, que me ensine sobre essa vida simples e linda que você construiu, que me permita te provar que o amor verdadeiro não tem nada a ver com idade, dinheiro ou status social. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Marina havia imaginado. Não foi doce nem delicado. Foi urgente, desesperado, cheio de toda a emoção reprimida de dias de separação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Fica comigo essa noite, sussurrou Rafael contra seus lábios. Não para sexo, só fica. Me deixa te abraçar, te provar que isso é real. Marina assentiu, incapaz de falar. E naquela noite aconchegada contra o peito de Rafael em seu sofá modesto, ouvindo o batimento constante de seu coração, finalmente começou a acreditar que talvez, só talvez, merecesse ser amada. Os meses que se seguiram foram como viver num sonho do qual Marina tinha medo de acordar. Rafael cumpriu sua promessa de demonstrar diariamente que ela era amada, valorizada, vista. Mas, mais importante ainda, ele a desafiou a crescer de maneiras que ela nunca havia imaginado. Quero que você faça um curso de paisagismo na UFSC, disse certa tarde enquanto a ajudava a reorganizar os vasos. Não porque você precisa de credenciais para validar o que já sabe, mas porque merece a oportunidade de aprofundar seu conhecimento. Marina havia protestado inicialmente, argumentando que era velha demais para voltar a estudar, que não podia se dar ao luxo de tempo e dinheiro. Mas Rafael foi persistente e, eventualmente, ela cedeu. Para sua surpresa, descobriu que adorava o aprendizado formal, a estrutura das aulas, as discussões com professores e colegas estudantes. Rafael, por sua vez, se transformou diante de seus olhos. O empresário implacável de São Paulo começou a passar mais tempo de bermuda e camiseta que de terno. Aprendeu os nomes de todos os pescadores do porto. Frequentava os mesmos botecos simples que Marina. Até aprendeu o básico de samba de um dos músicos locais. Suas tentativas desajeitadas, mas sinceras, fazendo-a rir até doer a barriga. Você tá me transformando num manezinho da ilha, brincou uma noite enquanto dividiam um pastel de camarão num quiosque de praia. Tô te transformando em alguém feliz, corrigiu Marina, beijando o sal do mar de seus lábios. Mas a felicidade, como Marina estava aprendendo, nunca vinha sem complicações. A família de Rafael intensificou sua campanha contra o relacionamento. Seu irmão mais velho, Fernando, apareceu um dia com documentos legais, sugerindo que Rafael assinasse um acordo pré-nupcial caso as coisas progredissem com Marina. A implicação era clara: proteger a fortuna familiar de uma caça-fortunas. Rafael havia rasgado os documentos na frente de seu irmão e pedido que ele fosse embora. Mas o incidente deixou uma marca em Marina. Ela começou a ficar mais consciente dos olhares que recebiam quando saíam juntos em público, particularmente quando viajavam para cidades maiores, onde a diferença de idade parecia mais notável. Jovens olhavam para Rafael com interesse, depois para ela com algo que parecia pena ou confusão. Uma noite, enquanto se preparavam para um jantar beneficente em São Paulo ao qual Rafael havia sido convidado, Marina parou em frente ao espelho, observando o vestido simples que havia comprado para a ocasião. Comparado aos trajes de grife que sabia que outras mulheres usariam, parecia exatamente o que era: uma menina brincando de se fantasiar. O que foi? Perguntou Rafael, entrando no quarto com seu próprio smoking impecável. Não posso fazer isso, disse Marina, as lágrimas ameaçando arruinar a maquiagem que havia aplicado cuidadosamente. Não pertenço àquele mundo, Rafael. Todos vão ver. Todos vão saber que sou uma impostora. Ele se aproximou, pegando seus ombros suavemente. Sabe o que eles vão ver? Perguntou. Vão ver a mulher mais linda do salão. Não pelo seu vestido nem sua maquiagem, mas pela luz que você irradia quando sorri, pela bondade genuína em seus olhos, pela forma como trata cada pessoa, do garçom ao CEO, com a mesma cortesia e respeito. Mas, Marina, interrompeu firmemente, passei anos naquele mundo jogando seus jogos,
usando suas máscaras. Era vazio e superficial. Você é real. E se eles não conseguem ver seu valor, então são cegos. E honestamente, a opinião deles não me importa. Foram ao jantar. E embora Marina tenha se sentido deslocada entre os vestidos de alta costura e as joias herdadas, algo mudou quando Rafael a apresentou aos outros, não como minha namorada jovem, mas como Marina, a mulher que me ensinou o que realmente importa na vida. Ela viu o respeito genuíno em seus olhos quando ele falava dela. A forma como sua mão nunca deixava a parte de baixo de suas costas, ancorando-a, lembrando-a de que não estava sozinha. E gradualmente começou a relaxar, a participar de conversas até a apreciar algumas delas. Um empresário mais velho, amigo da família de Rafael, a levou de lado durante o jantar. Sabe, disse com um sorriso gentil, em 30 anos conhecendo o Rafael, nunca o vi tão genuinamente feliz. Seja lá o que você está fazendo, continue fazendo. Naquela noite, de volta em Florianópolis, enquanto caminhavam descalços pela praia da Joaquina sob a lua cheia, Rafael parou Marina com um puxão suave de sua mão. Tem algo que preciso te dizer, disse, sua voz séria. O coração de Marina acelerou. Essas palavras nunca precediam boas notícias. Estou apaixonado por você, declarou Rafael simplesmente. Completa, irrevogavelmente apaixonado. E sei que é cedo, sei que somos diferentes em muitas formas, mas também sei que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Marina sentiu o mundo parar. O som das ondas, o brilho da lua, tudo se desvaneceu exceto o homem à sua frente, vulnerável de uma maneira que ela sabia que ele não mostrava facilmente. Eu também te amo, sussurrou, as palavras saindo como uma confissão, uma rendição, uma vitória. Te amo tanto que me assusta. Não tenha medo, disse ele, puxando-a para seus braços. Tenha a mim. O beijo que compartilharam naquela noite na praia foi uma promessa. Uma promessa de que, não importando os obstáculos que enfrentassem, não importando o que o mundo dissesse sobre sua diferença de idade ou sua disparidade social, eles escolheriam se amar todos os dias. Mas como Marina logo descobriria, escolher o amor era apenas o começo. Lutar por ele seria o verdadeiro teste. A notícia chegou 6 meses depois de começarem o relacionamento, numa manhã comum que se tornaria extraordinária. Marina estava no banheiro de seu apartamento, olhando fixamente para o pequeno dispositivo de plástico em suas mãos trêmulas. 2 linhas rosa claras que mudavam tudo. Grávida. Sua primeira reação foi pânico puro. Aos 24 anos, havia completado aniversário no mês anterior, uma celebração íntima com Rafael em que ele havia presenteado primeiras edições de seus romances favoritos. Sentia-se simultaneamente jovem demais e perfeitamente pronta. Mas, mais que tudo, estava aterrorizada de como Rafael reagiria. Ele havia mencionado casualmente que depois do divórcio havia assumido que a paternidade não estava em seu futuro. Aos 39, quase 40, ele ia querer recomeçar com um bebê? Ou isso seria a gota d'água, a evidência de que ela era jovem demais, irresponsável demais, diferente demais dele? Passou 3 dias guardando o segredo, o pequeno teste escondido no fundo de sua gaveta como evidência de um crime. Mas finalmente, durante uma caminhada pelo Parque da Luz, enquanto os músicos de rua tocavam melodias melancólicas de violão brasileiro, Marina reuniu coragem. Preciso te contar uma coisa, começou sua voz mal audível sobre o som do vento nas árvores. Rafael parou imediatamente, virando-se para encará-la, preocupação imediata em seus olhos. O que foi? Você está distante a semana toda. Marina respirou fundo. Tô grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a encarava, seu rosto completamente inexpressivo, e Marina sentiu seu coração afundar mais e mais a cada segundo que passava. Então, de repente, ele caiu de joelhos no meio do parque. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, seus ombros tremendo com soluços que pareciam vir do mais profundo de seu ser. Marina, assustada, se ajoelhou na frente dele. Rafael, o que... Achei que esse capítulo da minha vida tinha acabado, disse entre soluços. Depois do divórcio.
Depois de ver como Patrícia abortou nosso filho, sem nem me contar que estava grávida porque um bebê arruinaria a silhueta dela, achei que nunca teria a chance de ser pai. Marina sentiu seu próprio coração se partir e se curar simultaneamente. E agora? Rafael levantou o olhar, seus olhos verdes brilhando com lágrimas e alegria em partes iguais. Agora você me deu tudo. Amor, lar, propósito. E um futuro que nunca ousei sonhar. Pegou suas mãos. Casa comigo, Marina. Não porque você está grávida, mas porque não quero passar um único dia a mais da minha vida sem que você seja minha esposa. Ele não tinha anel. Não havia planejamento elaborado. Só um homem ajoelhado num parque público, chorando de felicidade, fazendo a pergunta mais importante de sua vida. Sim, sussurrou Marina, suas próprias lágrimas se misturando com as dele quando se abraçaram. Sim, sim, sim. Mas o universo, como se quisesse lembrá-los de que a felicidade nunca vinha sem preço, tinha um último teste preparado. 2 semanas depois do noivado, enquanto Marina ainda flutuava numa nuvem de felicidade hormonal e antecipação, Rafael recebeu uma ligação urgente de São Paulo. Seu sócio comercial, o mesmo que havia traído sua confiança anos atrás, mas com quem mantinha uma relação profissional distante, havia sido preso por fraude massiva. E como Rafael ainda era, tecnicamente, um investidor em vários projetos conjuntos, estava sendo arrastado para a investigação. Preciso voltar para São Paulo, disse naquela noite, parecendo 10 anos mais velho de repente. Imediatamente. Meus advogados dizem que posso perder tudo se não lidar com isso direito. Quanto tempo? Perguntou Marina, sua mão descansando instintivamente sobre sua barriga ainda lisa. Não sei. Semanas. Talvez meses. Isso é, Marina, isso pode destruir tudo o que construí financeiramente. Ela viu o pânico em seus olhos, a mesma vulnerabilidade que havia visto na noite em que ele confessou seu amor. Então vai, disse com mais calma do que sentia. Faz o que tem que fazer. Vou estar aqui quando você voltar. Mas não foi tão simples. Os dias se transformaram em semanas. As ligações telefônicas ficaram mais esporádicas, mais breves. Rafael soava exausto, derrotado, mergulhado num mundo de reuniões legais e auditórias financeiras. Marina, enquanto isso, enfrentava a gravidez sozinha. Os enjoos matinais, as consultas médicas onde era a única mulher sem acompanhante, as noites de insônia onde sua mente conjurava os piores cenários, que Rafael perceberia que havia cometido um erro, que a vida que haviam planejado era complicada demais, que ela era peso demais. As inseguranças que havia trabalhado tão duro para superar voltaram com força. Especialmente quando numa noite, durante uma de suas breves ligações telefônicas, Rafael mencionou casualmente que havia visto Patrícia num evento corporativo. Como foi? Perguntou Marina, odiando a nota de ciúme em sua própria voz. Constrangedor, admitiu ele. Ela perguntou se os boatos sobre meu noivado com uma menina de Floripa eram verdade. E o que você disse? Houve uma pausa que pareceu uma eternidade. Disse que sim, que estou noivo, que sou feliz. Mas algo em seu tom, na pausa antes de responder, plantou uma semente de dúvida no coração de Marina. Ele sentia falta dela, de Patrícia com sua sofisticação e compreensão de seu mundo. Estava se arrependendo de sua escolha. A comunicação foi se deteriorando gradualmente. Marina se retraía emocionalmente, protegendo-se da dor antecipada. Rafael, sobrecarregado pelo estresse, interpretava sua distância como falta de apoio. O ciclo se perpetuava, cada mal-entendido adicionando outra camada de gelo entre eles. Finalmente, depois de 6 semanas dessa tortura, Marina tomou uma decisão. Numa ligação telefônica particularmente tensa, onde ambos pareciam mais estranhos que amantes, disse as palavras que havia jurado nunca dizer. Talvez isso não está funcionando, Rafael. Talvez seja melhor que cada um siga seu caminho. O silêncio na linha era tão profundo que Marina pensou que a ligação havia caído. É isso que você quer? Perguntou finalmente, sua voz completamente desprovida de emoção. Não sei, mentiu Marina, porque a verdade, que o queria mais do que nunca, que estava morrendo lentamente sem ele, era dolorosa demais para admitir. Entendo, disse Rafael e desligou.
Marina ficou olhando para o telefone, esperando que tocasse de novo, esperando que ele ligasse para lutar por eles. Mas permaneceu silencioso. E enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, pintando o céu de laranja e púrpura, Marina chorou até não ter mais lágrimas, convencida de que havia destruído a melhor coisa que lhe havia acontecido na vida, por medo de que a destruísse primeiro. As 3 semanas seguintes foram as mais escuras da vida de Marina. A gravidez progredia, sua barriga começando a mostrar a evidência física da vida que crescia dentro dela, mas seu coração se sentia murcho como uma planta sem água. Cada manhã acordava com enjoos, embora já não tivesse certeza se eram da gravidez ou da dor emocional. A floricultura, que uma vez havia sido seu refúgio, agora parecia um museu de memórias. Cada canto a lembrava de Rafael. O banquinho onde ele sentava durante suas conversas vespertinas, as orquídeas que havia encomendado, especialmente depois de aprender sobre seu amor por elas, o balcão onde suas mãos haviam se tocado pela primeira vez. Dona Maria, sua vizinha intrometida, mas bem intencionada, se tornou sua linha de vida involuntária. Aparecia com caldos caseiros, convencida de que Marina precisava alimentar o bebê direito. E embora Marina apreciasse a comida, valorizava mais a companhia. "Aquele homem te ama", declarou a idosa certa tarde, enquanto Marina beliscava distraidamente o caldo de mocotó que havia trazido. "Dá para ver na forma como ele falava de você, como te olhava. Homens assim não são comuns." "Eu estraguei tudo", confessou Marina, as lágrimas caindo sobre sua sopa. "Tinha tanto medo de que ele me deixasse que eu empurrei ele primeiro." Dona Maria estalou a língua em desaprovação. "Orgulho é um luxo que você não pode se dar, menina. Não quando carrega o filho dele, não quando o ama." Mas Marina não sabia como consertar o que havia quebrado. Como ligar para ele depois de 3 semanas de silêncio? O que dizer? "Desculpa por ser covarde. Por favor, volta." Enquanto isso, em São Paulo, Rafael estava travando sua própria batalha. Os problemas legais haviam se mostrado piores do que o antecipado. As auditorias revelaram que seu sócio vinha desviando fundos durante anos, e embora Rafael não tivesse conhecimento nem participação na fraude, seu nome estava vinculado a vários dos projetos comprometidos. Trabalhava 18 horas por dia, reunindo-se com advogados, auditores, investigadores. Dormia em seu escritório a maioria das noites, sobrevivendo com café e comida para a viagem. O cansaço era tão profundo que havia parado de sentir o próprio corpo. Mas nada disso doía tanto quanto a ausência de Marina. Havia se convencido de que dar espaço a ela era o certo, que se ela queria terminar o relacionamento, ele a respeitaria. Mas cada noite, deitado no sofá de seu escritório, sua mão alcançava instintivamente o telefone, discando metade de seu número antes de parar. Que direito tinha de pedir que ela esperasse? Estava mergulhado num desastre financeiro que poderia deixá-lo arruinado. Ela estava grávida, vulnerável, precisando de estabilidade que ele não podia proporcionar naquele momento. Talvez Marina tivesse razão. Talvez se separar fosse o melhor. Mas então se lembrava da forma como ela dizia seu nome, do toque de sua mão, do som de sua risada. E sabia que viver sem isso seria apenas existir, não realmente viver. A ruptura do ponto de equilíbrio veio numa noite quando Rafael, exausto depois de uma sessão particularmente brutal com os investigadores, encontrou Patrícia esperando-o do lado de fora de seu prédio comercial. "Você tá com uma cara péssima", comentou ela, tão direta quanto sempre. "O que você quer, Patrícia?" "Ajudar", disse ela, com uma sinceridade que o surpreendeu. "Ouvi sobre seus problemas. Tenho contatos que podem acelerar a investigação, provar sua inocência mais rápido." "Por que faria isso?" Ela sorriu tristemente. "Porque apesar de tudo te respeitei. E porque cometi erros que me perseguem. Considera uma reparação tardia." Rafael queria rejeitar sua ajuda, mas a verdade era que estava desesperado. E se os contatos de Patrícia pudessem realmente ajudar a resolver essa bagunça mais rápido, significaria poder voltar para Florianópolis, para Marina. "Tá bem", aceitou finalmente, "mas com uma condição. Isso é só negócios, nada mais." "Claro", assentiu Patrícia. "Mas devo dizer, essa menina de Floripa deve ser especial para ter te mudado tanto."
Ela é, disse Rafael simplesmente. É tudo. Mas o que nenhum deles sabia era que aquele encontro havia sido fotografado por um paparazzo que seguia Patrícia, e que no dia seguinte, as fotos de Patrícia e Rafael do lado de fora de seu escritório, ela tocando seu braço num gesto que parecia íntimo fora de contexto, estariam circulando nas colunas de fofoca online. Em Florianópolis, Marina viu as fotos quando uma cliente, sem saber da conexão, as compartilhou na floricultura, comentando sobre o empresário paulista e sua reconciliação com a ex-esposa. Marina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Todas as suas piores inseguranças confirmadas numa imagem pixelada. Rafael havia voltado para Patrícia, com alguém do mundo dele, da idade dele, da classe dele. É claro que tinha. Como ela, uma florista grávida de 24 anos, poderia competir com isso? Naquela noite, enquanto as ondas do Atlântico quebravam contra as pedras embaixo de sua janela, Marina tocou sua barriga crescente e falou com o bebê que crescia dentro dela. Vamos ser só eu e você, sussurrou. Isso vai ser suficiente. Vou te amar o suficiente por nós dois. Mas mesmo dizendo as palavras, sabia que eram mentira. Nunca seria suficiente. Porque seu coração pertencia a um homem que, aparentemente, havia escolhido um caminho diferente. O que Marina não sabia era que naquele exato momento, Rafael estava num avião de volta para Florianópolis, tendo finalmente resolvido os problemas legais com a ajuda inesperada de Patrícia. Levava consigo apenas uma pequena mala com roupas e uma aliança de noivado que havia carregado no bolso durante semanas, esperando o momento certo. O universo, em sua cruel ironia, havia orquestrado o mal-entendido perfeito. E agora, enquanto ambos sofriam em sua própria escuridão, separados por quilômetros e mal-entendidos, o destino preparava uma colisão que ou os destruiria completamente ou os forjaria em algo inquebrantável. Marina fechou a floricultura cedo naquela tarde. O peso da gravidez combinado com o esgotamento emocional a havia deixado exausta de uma forma que o sono não conseguia curar. Subiu lentamente as escadas para o seu apartamento, cada degrau parecendo escalar uma montanha. Não notou a figura que esperava nas sombras de seu portal. Marina, a voz dele. Depois de 3 semanas de silêncio torturante, o som de seu nome nos lábios de Rafael a atingiu como um trovão. Ela se virou bruscamente, quase perdendo o equilíbrio, e lá estava ele. Parecia destruído. Olheiras profundas marcavam seu rosto. A barba por fazer de vários dias o fazia parecer anos mais velho. E a roupa, jeans amarrotados e uma camiseta que ela reconheceu como uma que ele havia deixado em seu apartamento, pendia de um corpo que parecia ter perdido peso. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, sua voz saindo mais fria do que sentia, um mecanismo de defesa contra a dor. "Vim me desculpar", disse Rafael, dando um passo para a luz. "Por sumir. Por te deixar sozinha quando você mais precisava de mim. Por te fazer sentir que você não era minha prioridade. Vi as fotos", soltou Marina, incapaz de se conter. "Com a Patrícia." Rafael franziu a testa, confuso. "Que fotos?" "De vocês dois do lado de fora do seu escritório. Ela te tocando. Você deixando." A compreensão cruzou o rosto de Rafael, seguida imediatamente por dor. "Marina, não. Não foi... Ela estava oferecendo ajuda com os problemas legais. Foi só isso. Nada mais." Procurou seu celular mostrando-lhe mensagens, e-mails, documentos legais que provavam sua história. A investigação terminou. Fiquei completamente limpo. Patrícia usou os contatos dela para acelerar o processo, mas foi puramente profissional. Marina queria acreditar. Deus quanto queria acreditar. Mas 3 semanas de tortura haviam afiado suas defesas até transformá-las em facas. "E eu era só para esperar?" perguntou, a raiva finalmente borbulhando à superfície. "Esperar enquanto você estava em São Paulo, vivendo sua vida real enquanto eu estava aqui sozinha, grávida, sem saber se você algum dia voltaria?" "Eu ia voltar", insistiu Rafael. "Sempre ia voltar. Marina, cada segundo que fiquei longe foi uma agonia." "Então por que não ligou mais?" explodiu ela. "Por que as conversas ficaram tão frias, tão distantes? Por que você me fez sentir como um peso em vez de sua parceira?" "Porque eu estava tentando te proteger",
Gritou Rafael de volta, sua própria frustração finalmente emergindo. Estava lidando com a possibilidade de perder tudo financeiramente, de não poder dar a você e ao nosso filho o que vocês mereciam. Estava com vergonha, com medo de você me ver como um fracasso. Eu não ligo para o dinheiro. Marina sentia lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Nunca liguei. Queria você. Sua presença, seu apoio. Saber que a gente estava junto nisso. Mas você me deixou de fora, Rafael. Me tratou como se eu fosse frágil demais ou jovem demais para lidar com seus problemas. O silêncio que caiu entre eles estava carregado de dor mútua. Rafael passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que ela conhecia bem. Você tem razão, admitiu finalmente, sua voz quebrada. Você está completamente certa. Falhei com você. Deixei meus próprios medos e meu orgulho me cegarem para o que você realmente precisava de mim. Deu outro passo em direção a ela. Mas Marina, por favor, me dá outra chance. Me deixa te provar que posso fazer melhor. Marina queria se render, queria cair em seus braços e esquecer essas semanas horríveis. Mas uma parte dela, a parte que havia sido abandonada tantas vezes antes, resistia. E o que acontece da próxima vez que surgir um problema? Perguntou, envolvendo seus braços protetoramente ao redor de sua barriga. Você vai sumir de novo? Me deixar de fora? Não posso viver assim, Rafael. Não posso criar nosso filho num relacionamento onde nunca sei se você vai ficar ou ir embora. Não vai ter próxima vez, prometeu Rafael, sua voz firme apesar das lágrimas que brilhavam em seus olhos. Porque aprendi algo durante essas semanas infernais, que não existe quantidade de dinheiro, de sucesso, de orgulho que valha mais que estar do seu lado. Tirou algo do bolso. Ia fazer isso de forma mais romântica, mas que se dane os planos perfeitos. Ajoelhou-se no portal mal iluminado, abrindo uma pequena caixa que revelava uma aliança simples de ouro branco com uma pedra que capturava a luz do poste. Marina Silva, não mereço você. Sou 16 anos mais velho, cometi erros incontáveis e provavelmente vou continuar errando de vez em quando. Mas te amo com cada fibra do meu ser. E prometo, para você e para o filho que você carrega, que nunca mais vou me fechar. Que vou lutar todos os dias para ser o homem que você merece. Casa comigo? Marina olhava para ele, lágrimas embaçando sua visão, seu coração dividido entre o medo e o amor. A cena era tão imperfeita, tão diferente dos contos de fadas que havia lido quando criança. Não tinha música de fundo, não tinha uma paisagem linda. Só um homem destruído ajoelhado num portal sujo, oferecendo seu coração partido junto com uma promessa. E de repente, Marina compreendeu algo fundamental. O amor verdadeiro não era perfeito. Não era duas pessoas completas se encontrando. Era duas pessoas quebradas escolhendo se colar juntas, dia após dia, erro após erro, perdão após perdão. Levanta, disse suavemente. O medo cruzou o rosto de Rafael, interpretando suas palavras como rejeição. Mas Marina estendeu sua mão, ajudando-o a se levantar. Quando ele estava na frente dela, pegou seu rosto entre suas mãos. Se a gente vai fazer isso, disse, sua voz tremendo, mas firme, preciso que você me prometa algo. Sem mais segredos. Sem mais me proteger me mantendo no escuro. Somos um time ou não somos nada? Prometo, sussurrou Rafael. Transparência total. Aconteça o que acontecer. E eu prometo, continuou Marina, parar de fugir quando tiver medo. Parar de me punir e a você por acreditar que posso ser amada. Beijaram-se ali no portal, cercados pelas sombras e pela luz fraca, selando promessas que sabiam seriam desafiadas, mas que estavam determinados a manter. Quando finalmente se separaram, Rafael deslizou a aliança em seu dedo. Então, isso é um sim? Perguntou, um pequeno sorriso finalmente aparecendo. É um sim apavorado, admitiu Marina com uma risada chorosa. Mas é sim. Naquela noite, deitados juntos na cama estreita de Marina, a mão dele descansando sobre sua barriga onde o filho deles crescia, ambos finalmente encontraram paz. Não porque todos os seus problemas estavam resolvidos, mas porque haviam escolhido enfrentá-los juntos. Perdi quase tudo financeiramente, confessou Rafael na escuridão.
Não tudo, mas grande parte dos meus investimentos está comprometida. Vamos ter que recomeçar em muitos sentidos. Bom, respondeu Marina. Sempre fui boa em recomeçar. Te amo, disse ele. E eu te amo, respondeu ela. Até quando você me assusta. Especialmente quando você me assusta. Enquanto adormeciam, entrelaçados como dois náufragos agarrados um ao outro numa tempestade, nenhum deles sabia que o pior já havia passado. Que a noite mais escura sempre precede o amanhecer, e que o amor deles, forjado no fogo da dor e da separação, emergiria mais forte do que jamais imaginaram ser possível. Os dias que se seguiram à reconciliação foram um exercício em vulnerabilidade. Rafael e Marina fizeram um pacto. Cada noite, não importando o quão difícil fosse, compartilhariam uma verdade. Algo que os assustava, os preocupava, os fazia sentir inseguros. Na primeira noite, Marina confessou: tenho medo de ser uma mãe péssima, de repetir os padrões de abandono que vivi. Rafael a abraçou, beijando sua testa. O fato de você ter esse medo significa que já está quebrando o ciclo. Pais ruins não se preocupam em ser pais ruins. Na segunda noite foi a vez de Rafael. Tenho medo de acordar um dia e perceber que roubei sua juventude, que você devia ter ficado com alguém da sua idade, experimentando coisas que eu já vivi. Marina pegou sua mão. Minha juventude é minha para dar para quem eu escolher, e te escolho, todo dia. Lentamente começaram a reconstruir não só seu relacionamento, mas suas vidas individuais ao redor de uma nova realidade. Rafael decidiu não voltar para São Paulo permanentemente. Em vez disso, estabeleceu um pequeno escritório de consultoria em Florianópolis, ajudando empresas locais a crescer de forma sustentável. Não preciso construir um império, disse a Marina certa tarde enquanto convertiam um quartinho pequeno de seu apartamento num espaço de trabalho. Só preciso construir uma vida que vale a pena viver. Marina, por sua vez, expandiu a floricultura. Com os conhecimentos de paisagismo que havia adquirido em suas aulas, começou a oferecer workshops comunitários, ensinando outros a cultivar seus próprios jardins. A ironia não escapava a ela. Ela, que havia crescido sem raízes, agora ajudava outros a plantá-las. Mas nem tudo foi fácil. A família de Rafael, particularmente sua mãe, continuou sendo uma fonte de tensão. Quando Dona Helena soube da gravidez e do noivado, fez uma última tentativa de intervir. Apareceu em Florianópolis sem avisar, desta vez com uma estratégia diferente. Em vez de atacar Marina diretamente, pediu para falar com Rafael sozinha. Filho, disse sua voz não doce, mas pelo menos menos hostil, só quero que você seja feliz. Se essa menina te faz feliz, então vou tentar aceitar. Rafael conhecia sua mãe bem o suficiente para ser cético. O que você quer de verdade, mãe? Helena suspirou. Quero que você assine um acordo pré-nupcial. Não para te proteger dela, mas para proteger ela. Se algo acontecer com você, quero garantir que ela e a criança fiquem cuidados, independentemente das objeções da família. Era a última coisa que Rafael esperava. Olhou para sua mãe procurando o engano, mas pela primeira vez viu algo genuíno em seus olhos. Por que a mudança de atitude? Porque te vi quando você achou que tinha perdido ela, admitiu Helena. E reconheci aquele olhar. É o mesmo que seu pai tinha quando pensava em mim. Fez uma pausa. Fui cruel com ela porque tinha medo de que ela te machucasse. Mas vejo agora que vocês se machucam e se curam mutuamente. E isso, querido filho, é o casamento real. Rafael contou a Marina sobre a conversa naquela noite. O que você quer fazer? Perguntou. Marina considerou cuidadosamente. Acho que sua mãe está certa. Não sobre o acordo pré-nupcial necessariamente, mas sobre proteger nosso futuro. Devíamos falar com um advogado, garantir que o bebê fique protegido, que a gente tenha testamentos, documentos de guarda. Não porque não confiamos um no outro, mas porque somos responsáveis agora por uma vida pequena. Aquela decisão madura, aquela abordagem prática ao amor romântico, marcou um ponto de virada. Rafael viu como Marina havia crescido, como a gravidez e os desafios de seu relacionamento a haviam transformado de uma jovem insegura numa mulher confiante e ponderada. E Marina viu como Rafael havia aprendido a soltar o controle, a confiar, a ser vulnerável de maneiras que sua ex-esposa nunca havia permitido.
Uma tarde, enquanto passeavam pelo mercado público de Florianópolis, comprando ingredientes para o jantar, Marina parou de repente. "O que foi?" perguntou Rafael imediatamente alerta. "O bebê", sussurrou Marina, seus olhos se arregalando com encanto. "Tá se mexendo." Rafael colocou sua mão sobre a barriga arredondada de Marina, esperando. E ali um movimento suave, quase imperceptível. O filho deles fazendo sua presença conhecida. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Rafael, sem vergonha. Ali, no meio de um mercado barulhento, cercado de vendedores anunciando peixe fresco e frutas, ele experimentou um momento de claridade perfeita. Isso era o que significava a vida. Não as salas de reunião corporativas, nem as contas bancárias, mas este momento, esta mulher, esta vida pequena que haviam criado juntos. "Nosso filho", disse, sua voz quebrada pela emoção. "Nossa família", corrigiu Marina, beijando suas lágrimas. Os vendedores do mercado, testemunhas da cena, aplaudiram espontaneamente, e naquele momento, cercados pela comunidade que os havia acolhido, Marina e Rafael souberam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer riqueza material. Um lar construído sobre amor imperfeito, mas inquebrantável. A gravidez de Marina progredia para o 3º trimestre, quando ocorreu uma reviravolta inesperada. Seu João, o antigo dono da floricultura que havia se aposentado no Rio, apareceu em Florianópolis com notícias. "Minha filha no Rio ficou doente", explicou com tristeza. "Precisa de tratamento especializado. Os custos são, bem, mais do que eu tenho." Rafael e Marina se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles numa fração de segundo. Haviam aprendido essa linguagem não verbal nos meses desde a reconciliação, uma forma de se comunicar que transcendia as palavras. "Quanto você precisa?" perguntou Rafael. "Não posso aceitar caridade", protestou seu João com orgulho. "Não é caridade", interveio Marina. "Você é família. Foi mais pai para mim que meu próprio sangue jamais foi." No fim, estruturaram um empréstimo que seu João podia pagar com o tempo, sem juros. Era dinheiro que Rafael e Marina vinham economizando para o bebê, mas ambos sabiam que era a decisão certa. "É assim que a comunidade funciona", explicou Marina a Rafael naquela noite. "A gente cuida um do outro, não por obrigação, mas por amor." Essa filosofia se estendeu para outros aspectos de suas vidas. Quando os pescadores locais enfrentaram uma temporada particularmente difícil, devido às tempestades de inverno, Rafael usou suas conexões para ajudá-los a acessar melhores mercados para sua pesca. Quando Dona Maria precisou de reparos em seu apartamento que não podia pagar, Marina organizou uma arrecadação de fundos na floricultura, com os artistas locais doando obras para um leilão improvisado. A reciprocidade era imediata. Quando Marina estava cansada demais para cozinhar, apareciam pratos em sua porta. Quando Rafael precisou de ajuda para montar o berço do bebê, meia dúzia de homens do bairro apareceram sem serem convidados, transformando o processo de 2 horas numa celebração de 30 minutos, seguida de uma festa improvisada com cerveja e tapinhas nas costas. "Isso", disse o pai de um dos pescadores a Rafael, enquanto compartilhavam uma gelada, "é riqueza de verdade. Não o dinheiro no banco, mas saber que você nunca está sozinho." Rafael, que havia passado a maior parte de sua vida adulta num mundo onde os relacionamentos eram transacionais, onde a amizade muitas vezes tinha um preço, sentiu algo amolecer em seu peito. Marina não só lhe havia dado amor, havia lhe dado pertencimento. Enquanto isso, Marina florescia de maneiras que iam além da gravidez física. Havia começado a escrever primeiro só para si mesma, reflexões sobre sua jornada do abandono ao amor. Mas quando compartilhou algumas peças com Rafael, ele a encorajou a torná-las públicas. "Sua história pode ajudar outros", insistiu. "Pessoas que se sentem indignas de amor, que lutam com inseguranças sobre diferença de idade ou classe social. Você tem uma voz, Marina. Usa ela." Começou um blog modesto, escrevendo sobre flores, sim, mas também sobre crescimento pessoal, sobre aprender a aceitar o amor, sobre construir famílias escolhidas quando a biológica falha. Para sua surpresa, encontrou uma audiência. As respostas chegavam de todo o Brasil.
Mulheres jovens em relacionamentos com homens mais velhos, pessoas de origens humildes que haviam encontrado amor através das barreiras de classe, órfãos que haviam construído suas próprias famílias. Sua vulnerabilidade tocava algo universal, e Marina descobriu que compartilhar sua dor a transformava em algo significativo. "Tô orgulhoso de você", disse Rafael uma noite, lendo as respostas agradecidas em seu blog. "Você transformou seu sofrimento em luz para os outros." "Aprendi com você", respondeu Marina. "Você me mostrou que as feridas não precisam definir quem somos. Elas podem informar quem escolhemos nos tornar." À medida que a data do parto se aproximava, ambos ficaram mais reflexivos. Uma tarde, enquanto organizavam o quartinho do bebê, um espaço pequeno que haviam pintado de um amarelo suave e enchido com móveis de segunda mão restaurados com amor, Rafael parou de repente. "Você já se arrependeu alguma vez?" perguntou. "De ter me escolhido. De tudo isso." Marina largou a mantinha de bebê que estava dobrando e se aproximou dele. "Todo dia tenho medo", admitiu. "Medo de não ser uma boa mãe. Medo de que nossa diferença de idade eventualmente importe mais. Medo de que o mundo seja cruel com nosso filho porque os pais não se encaixam nos moldes convencionais." Rafael sentiu seu coração afundar. "Mas", continuou Marina, pegando seu rosto entre suas mãos, "nunca nem por um segundo me arrependo, porque você me ensinou que mereço amor, que a diferença de idade é só um número quando duas almas realmente se conectam. Que família não é sobre sangue ou status, mas sobre escolha e compromisso." "Eu também tenho medo", confessou Rafael. "Vou fazer 40, Marina. Vou ser um pai velho quando nosso filho for adolescente. E se não tiver energia? E se ele me ressentir pela diferença de idade entre você e eu? Então a gente vai enfrentar juntos", disse Marina simplesmente. "Como enfrentamos tudo o mais." Selaram a promessa com um beijo, mas foi interrompido por uma contração repentina que fez Marina ofegar e segurar a barriga. "Você tá bem?" "Braxton Hicks", explicou ela, respirando através da contração. "Contrações de treinamento. A parteira disse que são normais no terceiro trimestre, mas enquanto a contração passava, ambos olharam para o quartinho do bebê com uma consciência nova. Logo, muito logo, não seriam só eles dois. Seriam 3. Uma família forjada no fogo da adversidade, temperada pelo amor, pronta para enfrentar o que viesse. E enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, pintando o céu em tons de ouro e carmesim, Marina apoiou a cabeça no ombro de Rafael, sentindo o movimento constante de seu bebê dentro dela, e soube que, não importando os desafios à frente, haviam construído algo real, algo que duraria. A manhã do 8º mês de gravidez começou como qualquer outra. Marina acordou com Rafael trazendo-lhe chá de gengibre para os enjoos matinais que persistiam, beijando-a na testa antes de sair para uma reunião cedo com um cliente local. Mas no meio da manhã, enquanto regava as orquídeas na floricultura, sentiu uma contração diferente, mais forte, mais urgente. Tentou ignorar, convencer-se de que era outro alarme falso, mas quando a água quente começou a escorrer por suas pernas, soube que não era. O bebê estava vindo cedo, 4 semanas cedo. Com mãos tremendo, ligou para Rafael. Ele atendeu no segundo toque. "O bebê?", conseguiu dizer. "Tá vindo. Não se mexa." Sua voz era puro comando. "Ligo para a ambulância. Tô aí em 5 minutos." Foi Dona Maria quem chegou primeiro, encontrando Marina apoiada no balcão, respirando através de outra contração. "Calma, menina", disse a idosa com uma tranquilidade que contradizia sua idade. "Tive 4 filhos. Sei exatamente o que fazer." Quando a ambulância chegou, Rafael estava lá correndo para o lado dela, seu rosto pálido, mas determinado. "Tô aqui", sussurrou pegando sua mão. "Não vou te deixar." A viagem para o hospital foi um borrão de dor e medo. Marina se agarrava a Rafael como se ele fosse sua âncora numa tempestade. Os paramédicos garantiam que estava tudo bem, que bebês de 36 semanas geralmente ficavam bem, mas cada contração a enchia de terror primitivo. E se algo desse errado? E se o bebê fosse pequeno demais? E se ela não fosse forte o suficiente? No hospital, o caos do pronto-socorro deu lugar à eficiência tranquila da sala de parto. A obstetra, doutora Carla Rodrigues,
Uma mulher de meia idade com olhos gentis e mãos firmes a examinou rapidamente. 7 centímetros dilatada, anunciou. Esse bebê tá com pressa. Você tá pronta para ser mãe? Marina olhou para Rafael, pânico em seus olhos. Não sei se consigo fazer isso. Ele se ajoelhou ao lado de sua cama, beijando seus dedos. Você é a mulher mais forte que conheço. Sobreviveu ao abandono, construiu uma vida com as próprias mãos, amou sem proteção mesmo quando estava apavorada. Você consegue fazer qualquer coisa. As 3 horas seguintes foram as mais intensas da vida de Marina. A dor era indescritível, além de qualquer coisa que havia imaginado. Houve momentos em que tinha certeza de que não aguentaria, que desistiria. Mas cada vez que fraquejava, lá estava Rafael, segurando-a quando precisava fazer força, massageando suas costas quando os espasmos eram insuportáveis, sussurrando palavras de encorajamento quando ela jurava que não conseguia mais. Você consegue vê-la, anunciou a doutora Carla. A cabeça está coroando. Mais um empurrão, Marina. Só mais um. E então, com um último esforço que pareceu arrancar sua própria alma, ela fez. Um choro penetrante encheu a sala, o som mais lindo que Marina havia escutado em sua vida. É uma menina, disse a doutora, colocando um pequeno ser humano coberto de vernix e sangue sobre o peito de Marina. Pequena, mas perfeitamente saudável. Marina olhou para baixo, através de lágrimas que embaçavam sua visão, e viu sua filha. Minúscula, enrugada, absolutamente perfeita. O bebê abriu olhos surpreendentemente verdes, os olhos de Rafael. E naquele momento, Marina soube com certeza absoluta que cada momento de dor, cada segundo de medo, cada lágrima derramada no caminho até este instante havia valido a pena. Rafael soluçava abertamente, sem vergonha, suas lágrimas caindo sobre a cabecinha de sua filha. Ela é perfeita, sussurrou. Você é perfeita. Vocês duas são. Já tem um nome? Perguntou uma enfermeira, enquanto anotava os dados. Marina e Rafael se entreolharam. Haviam discutido nomes durante meses, incapazes de decidir. Mas agora, olhando para essa vida pequena e milagrosa, o nome veio a Marina com total clareza. Esperança, disse. O nome dela é Esperança Helena Mendes Silva. Esperança, pela esperança que havia sustentado Marina através de sua vida solitária até encontrar o amor. Helena, como um ramo de oliveira para a mãe de Rafael, um reconhecimento de que a família podia se curar. Mendes Silva, unindo seus mundos separados em um só. Rafael beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Perfeito, repetiu. Como a mãe dela. Naquela noite, enquanto Marina descansava com Esperança dormindo em seus braços, Rafael sentou-se ao lado da cama do hospital, incapaz de tirar os olhos de seus 2 amores. Havia mandado uma foto para sua mãe, uma mensagem simples. Conheça sua neta. A resposta chegou minutos depois. Linda, chego amanhã. Com amor, sua mãe. 2 palavras, com amor, que Helena Mendes raramente usava. Um pequeno milagre em si mesmo. Quando Marina acordou horas mais tarde, encontrou Rafael dormindo na poltrona reclinável ao lado de sua cama, uma mão estendida tocando o bercinho onde Esperança dormia, como se mesmo em sonho precisasse garantir sua segurança. Observou sua pequena família improvisada, esse homem que havia atravessado suas defesas, essa menina que representava tudo que o amor podia criar, e sentiu algo mudar fundamentalmente dentro dela. Durante toda a sua vida, havia se sentido incompleta, como se faltasse uma peça essencial. Agora, olhando para sua filha, para o seu amor, compreendeu que nunca havia faltado nada. Ela sempre havia estado completa. Só havia precisado que alguém a visse completa para poder se ver daquela maneira. E no silêncio sagrado daquela noite de hospital, com os sons distantes de bebês chorando e enfermeiras trabalhando, Marina fez uma promessa silenciosa. Para a Esperança, sim, mas também para si mesma. Nunca mais se sentiria indigna de amor. Nunca mais permitiria que o medo ditasse suas decisões. Viveria audaciosamente, amaria ferozmente, e ensinaria sua filha que a família não era definida pelo sangue ou pelas circunstâncias, mas pelo amor incondicional e pela escolha diária de permanecer.
3 meses depois do nascimento de Esperança, Marina estava na floricultura, com sua filha dormindo num Moisés ao lado do balcão. A pequena era um bebê tranquilo, como se o caos de sua chegada precoce a tivesse esgotado, e agora ela simplesmente observava o mundo com curiosidade pacífica. A campainha tocou e Marina levantou o olhar, esperando ver um cliente. Em vez disso, encontrou Helena Mendes na porta, mas desta vez sem a armadura de arrogância aristocrática. Vestida de maneira mais simples, com uma bolsa mais modesta, parecia quase humana. Dona Helena, cumprimentou Marina cautelosamente. Só Helena, corrigiu a mulher mais velha. Acho que passamos por coisas suficientes para eliminar as formalidades. Posso entrar? Marina assentiu, observando enquanto a mulher se aproximava do Moisés, com passos quase tímidos. Havia visitado o hospital no dia depois do nascimento. Havia segurado brevemente Esperança, mas depois havia voltado para São Paulo, dizendo que mãe e filha precisavam de espaço para se conectar. Ela fica mais linda cada vez que vejo, sussurrou Helena, olhando para o bebê dormindo. Tem seus olhos, Marina. Marina piscou, surpresa. Os olhos de Esperança haviam começado a escurecer, perdendo o verde brilhante com que havia nascido. E sua força, continuou Helena. Mesmo de bebê dá para ver. A forma como ela segura seu dedo, como se nunca fosse soltar. Um silêncio desconfortável se instalou. Finalmente, Helena falou de novo. Vim me desculpar. De verdade, desta vez. Sem desculpas nem justificativas. Puxou uma cadeira, pedindo permissão silenciosa com o olhar, e Marina assentiu. Helena sentou, suas mãos entrelaçadas no colo, e pela primeira vez, Marina viu uma mulher não como um obstáculo intimidador, mas como uma pessoa com suas próprias feridas. Meu casamento com o pai de Rafael foi arranjado, começou Helena. 2 famílias aristocráticas unindo suas fortunas. Eu tinha 19 anos, ele 42. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Aprendi a amá-lo com o tempo, continuou Helena. Mas nunca esqueci o terror daqueles primeiros anos. A diferença de poder, de experiência. Como a família dele me olhava como uma estranha, uma intrusa no mundo deles. Levantou o olhar. Quando soube sobre você, sobre a diferença de idade entre você e Rafael, aqueles velhos medos ressurgiram. Não queria que ele replicasse o que o pai dele fez comigo. Mas somos diferentes, disse Marina suavemente. Rafael e você... Eu sei, interrompeu Helena. E essa foi minha falha. Projetei meu trauma no relacionamento de vocês, sem ver que era completamente diferente. Rafael não te procurou por juventude ou inexperiência. Ele te encontrou e se apaixonou por quem você é. E você... Você escolheu meu filho não pelo dinheiro ou status dele, mas apesar dessas coisas. Respirou fundo. Fui cruel com você porque tinha medo. Mas observando como vocês navegaram esses meses, a crise financeira, a gravidez, todos os desafios, vi algo que raramente existe. Amor verdadeiro. Não perfeito, mas verdadeiro. E devo à minha neta crescer numa família onde a avó não seja uma fonte de divisão. Marina sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Essa vulnerabilidade, essa honestidade crua, era o último presente que havia esperado. Aprecio suas palavras, disse, e as aceito. Mas, Helena, você precisa entender uma coisa. Rafael e eu vamos construir nossa família com ou sem sua bênção. Seria maravilhoso ter, mas não é mais um requisito para nossa felicidade. Helena sorriu e, pela primeira vez, era genuíno. Eu sei. E isso é exatamente porque você merece meu filho. Você não precisa de nossa aprovação. Você quer, que é diferente. E isso te faz mais forte que qualquer um de nós. Esperança escolheu aquele momento para acordar, seu punhinho pequeno se agitando no ar enquanto abria a boca num bocejo minúsculo. Helena a olhou com olhos suavizados. Posso? Perguntou. Marina levantou sua filha do Moisés e a colocou gentilmente nos braços de sua avó. Ver Helena segurando Esperança, cantando uma cantiga de ninar brasileira antiga, algo amoleceu no peito de Marina. Sabe o quê? Disse Helena depois de um momento. Tava pensando que Esperança vai precisar da primeira festinha de batizado dela. E conheço esse lugar em São Paulo,
bem elegante, onde poderíamos... Não, interrompeu Marina firmemente, mas gentilmente. Helena piscou surpresa. Vamos fazer aqui, em Floripa. Algo pequeno com nossa comunidade. Os pescadores, os vizinhos, seu João se conseguir vir do Rio. Família não é sobre grandeza, Helena. É sobre estar presente. Por um momento, Marina achou que havia ido longe demais. Mas então Helena riu. Um som genuíno que transformou seu rosto. Você tá certa. Claro que tá certa. Olhou para a Esperança. Sua mãe é sábia, pequena. Escuta ela sempre. Quando Rafael chegou mais tarde naquela tarde, encontrou sua mãe e sua noiva compartilhando chá, conversando sobre planos de batizado, enquanto Esperança dormia pacificamente entre elas. A expressão em seu rosto, espanto, alívio, alegria, fez ambas as mulheres rirem. Perdi alguma coisa? Perguntou. Só o início de uma nova tradição familiar, disse Marina, onde as mulheres desta família se unem em vez de se dividir. Helena se levantou, beijando a bochecha de seu filho. Você tem bom gosto, disse. Finalmente. Depois que Helena foi embora, prometendo voltar para o batizado com roupas apropriadamente casuais, Rafael envolveu Marina em seus braços. Como você fez isso? Perguntou maravilhado. Minha mãe nunca cede. Ela não cedeu, corrigiu Marina. Ela escolheu crescer. Todos estamos fazendo isso. Naquela noite, enquanto colocavam Esperança no berço, Rafael tirou um envelope de seu bolso. Tenho algo para te mostrar. Dentro havia documentos legais. Marina os examinou rapidamente, seus olhos se arregalando. Você transformou oficialmente todos os projetos comunitários em parte de uma fundação sem fins lucrativos? Com seu nome como codiretora, assentiu Rafael. Pensei que se vamos construir um legado para a Esperança, deveria ser um que reflita nossos valores. Comunidade sobre lucro, sustentabilidade sobre crescimento rápido, amor acima de tudo. Marina olhou para ele, esse homem que havia entrado em sua floricultura durante uma tempestade e havia transformado completamente seu universo. Sabe, disse suavemente, quando te conheci, achei que você era bom demais para ser verdade, experiente demais, maduro demais, tudo demais. E agora? Agora vejo que você era exatamente o que eu precisava. Não para me completar, porque sempre fui completa, mas para me refletir de volta até que eu pudesse ver meu próprio valor. Funciona nos dois sentidos, respondeu Rafael. Você me mostrou que a vida não é sobre acumulação, de dinheiro, de experiências, de anos. É sobre profundidade, e ninguém me ensinou mais sobre profundidade que você. Beijaram-se enquanto Esperança dormia pacificamente, alheia ao fato de que seus pais acabavam de selar um pacto. Viver não só para si mesmos, mas para o mundo que construiriam juntos. Um mundo onde a diferença de idade era irrelevante, onde a família se definia por amor, onde a comunidade importava mais que a riqueza. Um mundo digno da Esperança que carregava seu nome. O amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita, mas ver perfeitamente a pessoa imperfeita e escolhê-la mesmo assim, todo dia, todo momento, toda respiração. O batizado de Esperança se celebrou numa tarde dourada de primavera, quando Florianópolis ostentava sua melhor cara. Céu azul infinito, brisa marinha suave e o aroma de flores de jasmim flutuando no ar. Marina havia insistido que fosse na pequena igreja do bairro da Lagoa da Conceição, a mesma onde ela havia sido deixada como bebê 24 anos atrás. Havia uma simetria poética nisso, um círculo se fechando. Aqui começou minha história, havia explicado a Rafael. Parece apropriado que aqui comece oficialmente a da nossa filha. A cerimônia foi simples, mas bonita. O padre Miguel, que havia batizado Marina décadas atrás, oficiou com voz trêmula, mas firme. Helena Mendes estava lá, vestida com elegância, mas apropriadamente, segurando Esperança com uma ternura que havia surpreendido a todos. A comunidade local encheu a pequena igreja até transbordar. Pescadores com suas melhores camisas, vendedoras do mercado com flores no cabelo. Dona Maria chorando abertamente na primeira fila. Seu João havia viajado do Rio com sua filha, agora recuperada, para estar presente. Mas o momento que partiu o coração de todos chegou quando foi a hora dos votos dos padrinhos.
Marina havia escolhido Dona Maria, a vizinha que havia sido mais mãe para ela que sua própria família. E Rafael havia escolhido seu João, o homem que havia dado a Marina seu primeiro emprego, sua primeira chance. Prometo, disse Dona Maria com voz trêmula, ensinar a essa menina que família não é quem te dá a luz, mas quem escolhe ficar. E eu prometo, acrescentou seu João, mostrar a ela que o sucesso verdadeiro não se mede em dinheiro, mas nas vidas que você toca e nas comunidades que constrói. Depois da cerimônia, a celebração se mudou para a praia. Mesas improvisadas com tábuas e cavaletes se encheram de comida. Bolinhos de bacalhau, camarões fritos, moqueca capixaba, salada de maionese e dezenas de pratos preparados por mãos amorosas da comunidade. Um violonista local tocava samba, enquanto as crianças corriam descalças pela areia e os adultos conversavam animadamente. Não havia pretensão, nem formalidade, só alegria pura e autêntica. Marina, com esperança num canguru contra seu peito, caminhava entre os convidados, recebendo bênçãos e abraços. Rafael estava ao seu lado, uma mão constante na parte de baixo de suas costas, ancorando-a, lembrando-a de que não estava sozinha. Helena se aproximou quando o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de ouro líquido e carmesim. Nunca vi meu filho tão feliz, disse simplesmente. Obrigada por ter dado isso a ele, por ter dado um lar. A gente deu um pro outro, corrigiu Marina. É isso que o amor verdadeiro faz. Helena assentiu, olhando para onde Rafael estava ensinando algumas das crianças locais a jogar pedras chapadas sobre as ondas. Sabe, quando você tem minha idade, começa a ver o que realmente importa. Não são os sobrenomes nem as contas bancárias. É isso. Gesticulou para a cena. Comunidade, família, amor sem condições. Nunca é tarde demais para aprender, disse Marina suavemente. Não, concordou Helena. Mas é mais fácil quando você tem bons professores. Quando o crepúsculo se aprofundou, alguém acendeu uma fogueira na areia. Os casais começaram a dançar, alguns formalmente, outros simplesmente se balançando ao ritmo do violão. Rafael estendeu sua mão para Marina. Me concede essa dança, senhora? Marina riu, passando esperança para os braços ansiosos de Dona Maria. Ainda não sou sua senhora. Não oficialmente. Um detalhe técnico, sorriu Rafael. No meu coração, você é minha esposa desde o momento em que entrou na minha vida durante aquela tempestade. Dançaram lentamente na areia, seus pés descalços afundando a cada passo, o som das ondas proporcionando um contraponto rítmico ao violão. Ao redor deles, sua comunidade e sua família escolhida celebrava, mas naquele momento só existiam eles dois. Algum arrependimento? Perguntou Rafael, ecoando a pergunta que havia feito meses atrás. Nenhum, respondeu Marina com certeza absoluta. Até os momentos difíceis, especialmente os momentos difíceis, nos trouxeram aqui. E aqui é perfeito. Não somos perfeitos, corrigiu Rafael. Não, concordou Marina, apoiando a cabeça em seu ombro. Mas somos perfeitos juntos. E isso é suficiente. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia ido embora e só restava um grupo pequeno ao redor da fogueira moribunda, Marina se viu sentada na areia com esperança, dormindo em seus braços, Rafael ao seu lado, olhando o oceano infinito que se estendia diante deles. Sabe no que eu estava pensando? Disse Rafael, quebrando o silêncio contemplativo. No quê? Em como o mar e o céu se encontram no horizonte. Daqui parecem duas coisas completamente diferentes. Um líquido, um ar. Mas na distância se fundem perfeitamente. Você não consegue dizer onde um termina e o outro começa. E assim somos nós, explicou, pegando sua mão. Viemos de mundos diferentes, idades diferentes, experiências diferentes. Mas em algum ponto, nos fundimos. Não sou mais só eu, nem você, é só você. Somos nós. Marina sentiu lágrimas quentes rolarem por suas bochechas, mas eram lágrimas de alegria. Quando você ficou tão poético? Quando me apaixonei por uma mulher que me ensinou a ver beleza nas coisas simples. Ficaram assim até as estrelas encherem o céu, esperança respirando suavemente entre eles, o futuro se estendendo diante deles
com todas suas incertezas e promessas. Marina sabia que haveria mais desafios, que haveria dias onde a diferença de idade se sentiria mais pronunciada, onde suas inseguranças tentariam ressurgir, onde o mundo questionaria suas escolhas. Mas também sabia que enfrentariam cada obstáculo da mesma forma que haviam enfrentado todos os anteriores, juntos, com honestidade brutal, com amor feroz, com a determinação de se escolherem um ao outro de novo e de novo. Rafael, disse Marina, enquanto a lua começava a subir sobre o Atlântico, prateando as ondas. Sim, vamos casar. Logo. Não um casamento grande, só a gente e esperança, e as pessoas que realmente importam. Aqui, nessa praia, onde o mar encontra o céu. Rafael a beijou. Um beijo que sabia a sal marinho e a promessas cumpridas. Achei que você nunca ia pedir. 3 meses depois, numa manhã cristalina de verão, Marina Silva e Rafael Mendes trocaram votos na praia da Joaquina. Ela usou um vestido branco simples de algodão, com flores de sua própria floricultura tecidas em seu cabelo. Ele estava descalço em calça de linho, sua camisa branca ondulando na brisa marinha. Esperança, agora com 6 meses, gorgolejava feliz nos braços de sua avó Helena, enquanto seus pais prometiam se amar, não só nos bons tempos, mas especialmente nos difíceis. Não prometeram perfeição, mas presença. Não prometeram nunca brigar, mas nunca desistir. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a pequena comunidade reunida explodiu em aplausos. E enquanto Marina e Rafael se beijavam, selando votos feitos não numa catedral grandiosa, mas na areia onde seus pés afundavam, o oceano parecia rugir sua aprovação. Naquela noite, quando a celebração havia terminado e estavam sozinhos em seu pequeno apartamento, agora oficialmente seu primeiro lar como família casada, Marina parou na janela, olhando as luzes de Florianópolis piscando na escuridão. Rafael se aproximou por trás, envolvendo seus braços ao redor dela, seu queixo descansando em seu ombro. No que você está pensando? Na menina que eu era, disse Marina suavemente. A que cresceu acreditando que era danificada demais, comum demais, sozinha demais para ser amada. Se eu pudesse viajar no tempo, diria a ela que esperasse, que o amor vai chegar da forma mais inesperada, com um homem que vai entrar correndo sob a chuva e mudar tudo. E eu diria ao homem que eu era, respondeu Rafael, que toda sua busca por sucesso, toda sua acumulação de riqueza, era só preparação para o momento em que encontraria a única coisa que realmente importava, uma mulher que lhe ensinaria o verdadeiro significado de riqueza. Marina se virou em seus braços olhando o rosto do homem que a havia visto, realmente vista, quando ela mesma não conseguia ver seu próprio valor. Te amo, disse, não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Por como nos desafiamos a crescer, a mudar, a sermos melhores. E eu te amo, respondeu Rafael, por me ensinar que nunca é tarde demais para recomeçar, que família é escolha, que o amor verdadeiro não evita as feridas, mas as transforma em sabedoria. No berço, Esperança se mexeu nos sonhos e ambos os pais viraram instintivamente para ela, seu amor mútuo agora amplificado e refletido nessa vida pequena que haviam criado. E enquanto a cidade de Florianópolis dormia sob estrelas antigas, que haviam testemunhado 1000 histórias de amor antes da deles, Marina e Rafael ficaram juntos na janela, olhando para um futuro que construiriam não com garantias perfeitas, mas com escolha diária, com presença constante, com um amor corajoso o suficiente para transformar 2 solidões numa família. Porque no fim, era isso que realmente importava. Não a diferença de idade que uma vez pareceu um abismo. Não o dinheiro ganho ou perdido. Não as opiniões daqueles que nunca entenderiam. Só isso. 2 pessoas imperfeitas que escolheram ver perfeição nas imperfeições mútuas, que transformaram o medo em amor, que construíram um lar não de paredes, mas de promessas cumpridas todo dia. E na distância onde o mar encontrava o céu naquela linha invisível do horizonte, era impossível dizer onde um terminava e o outro começava. Assim como era impossível agora separar onde terminava Marina e começava Rafael, porque o amor verdadeiro, descobriram, não era encontrar sua outra metade.
Era se tornar completamente você mesmo, enquanto se entrelaçava completamente com o outro. Era o mar e o céu separados, mas eternamente unidos no horizonte. Era eles.